E aí, gente, Enem Science aqui, esse episódio 128 do Enem Science Podcast. E hoje eu vou falar novamente sobre Godel, né? Mas especificamente sobre o que é chamado de intuicionismo. Então, esse episódio poderia ser chamado, né? O intuicionismo de Godel e Brouwer. E Brouwer é um matemático que ele focou mais nessa parte intuicionista. Alguns dizem que isso não é tão rigoroso. Eu posso dizer que em alguns momentos depende, né? Do tipo de intuicionismo que a gente está falando na matemática, especialmente na lógica. E o Godel foi um daqueles que, embora um pouco críticos, também eh, curtiam essa visão de lógica em alguns aspectos, né? O livro que eu vou usar como base é o do Mark Van Hatten, né? Também estou pensando em ler o do Hao Wang, né? Se eu conseguir baixar, né? Porque ele é pago, né? Mas eu vou tentar dar um rolê para baixar, mas eu consegui baixar esse do Van Hatten com algum esforço, né? Da Springer Nature, né? Quando é publicado nesse tipo de jornal acadêmico é um pouco mais difícil de baixar, né? Mas não é melhor do que o Depois de Godel, que a gente falei sobre na última aula. Mas é um livro muito bom, porque ele traz coisas que não tinha visto antes. Tem falas do Wang, do Godel e de vários autores, né? Especialmente do Brouwer, né? Então, o objetivo aqui também é misturar com o volume um das obras colecionadas do Godel, né? Eu vou começar com ele para depois falar sobre isso aí. Então, o primeiro ponto é que você tem o que é chamado de Círculo de Viena, né? Foi um círculo de pesquisadores que Godel participou, né? Vou aqui, Círculo na Áustria, né? De Viena. Um cara que está bastante presente aqui é, por exemplo, o Karl Menger. Não o Karl Menger pai, tá? O filho. Quem não sabe, Karl Menger era matemático. Até tem um artigo que é associado à economia. A formalização um pouco da economia é associada à teoria austríaca, mas de certa forma, sim. Mas é o filho do Karl Menger, que é o pai, né? Enfim. O pai também estudava um pouco de matemática, mas não elevado, né? Mas foi um excelente matemático, tá? Então, pai e filho foram gênios, né? Enfim, em vários aspectos. Então, Karl Menger, você tinha o próprio Gödel, né? Você tinha físicos ali e tal, chamado de Wiener Kreis. O Mach, né? O Boltzmann era também desse grupo. Enfim, e ele participava, né? E um ponto que ele fala aqui, né? O foco dessa escola era analisar o conhecimento de uma forma lógica e empírica, buscar que a filosofia tivesse uma forma científica. E um dos pontos centrais era rejeitar a metafísica, né? Rejeitar por falta de rigor, né? Aparentemente, metafísica. O que é metafísica? Se você pegar metafísica no sentido aristotélico, é a busca pela verdade e normalmente você tem princípios lógicos, normalmente na época em silogismos, né? Para buscar verdades podem ser representadas no campo do conhecimento, da epistemologia, né? Então você quer encontrar a verdade. Esse é o foco da metafísica. E para encontrar a verdade, por exemplo, sobre ética, né? Por exemplo, quando eu quero falar sobre ética, onde está a ética, né? Posso analisar no experimento, no laboratório e tal. Eu posso ver que partes do cérebro tem a ver com ética, moral, mas eu posso analisar ela no laboratório, eu posso dizer onde ela está e tal, pegar na mão e tal, colocar um sample. Você não pode. Então, a metafísica, ela lida para falar com coisas que existem e que não são tão palpáveis, mas existem, tipo, é óbvio, né? Faz parte da nossa consciência, é um processo cognitivo. Problemas hormonais, tumores na cabeça, várias questões, tipos de doenças neurológicas podem afetar o comportamento e eventualmente a sua ética. Porém, a questão é que a produção da ética, ela numa pessoa saudável, ela tem coisas que não são aparentes, né? Vai pro problema da difícil da consciência do David Chalmers. Mas também vai pra agência, né? A liberdade, livre agência, né? A liberdade de pensamento e consciência. Acho que esses três pontos são relevantes na metafísica. Normalmente fala de ética, né? E de livre agência, que alguns chamam de livre-arbítrio, né? Aqui é uma questão que é conectada da consciência do ser humano em relação à capacidade do ser humano de tomar escolhas de forma independente.
independente do observador, seres externos, né? Enquanto o sistema robótico não, por exemplo. Então, o ciclo de Viena, ele era contra a metafísica e o Gödel era, na verdade, a favor da metafísica. Então, ele, na verdade, a lógica transcendental, que eu falei na última aula, ela visava, entre os seus focos, né, criar uma lógica da metafísica. E o próprio Gödel disse que isso não foi realizado no seu tempo, e ele sonhava que alguém um dia poderia realizar no futuro. Perdão, lógica da metafísica. Eu não li o artigo, tá? Mas eu vi um artigo que tinha no título. Eu tava tentando formalizar a lógica transcendental do Kant. Não existe, pelo menos do que eu sei, uma lógica transcendental formalizada, de forma completa, eficiente, e uma lógica da metafísica. Talvez pesquisando, talvez eu veja algumas proposições e tal. Não confunda com a lógica da filosofia padrão, porque eu já li da lógica da filosofia e ele não entra nesses pontos aqui. A gente tem que aprender muito mais, né? Mas a lógica aplicada na filosofia, ela tem vários problemas. E às vezes as pessoas defendem coisas que obviamente são absurdos, né? Que obviamente não são verdade, que é o foco da metafísica. E que no formalismo deles dá certo, né? Então tem pessoa que, por exemplo, defende o aborto. E no sistema lógico deles tá certo, né? As premissas e tal, as conclusões. Só que é óbvio que tá errado, né? Do ponto de vista neurocientífico, neurobiológico. É, pegar um pouquinho de ética, né? E também não tem como fugir da ética e da moral, né? Aqui. Sem baias e tal, você vai ver que é imoral. Que é uma forma de homicídio e tal. Então, o ponto é que, mesmo a lógica da metafísica, as conclusões dela, né? Da busca pela verdade em princípios universais e tal, e particulares, as conclusões às vezes vão contra o seu modelo ético, né? Você criar uma que é suficiente boa. Então, às vezes, até para você criar uma dessa, você vai ter conclusões que às vezes as pessoas não vão aceitar. E aí, esse é o problema, né? Outro também cita a relação do Einstein e Gödel, né? Algumas questões interessantes. Acho que a citação do Strauss, né? Falando como o Kurt Gödel era um grande lógico, né? E que ele tinha uma relação interessante pessoal com Einstein, né? No Instituto de Pesquisas Avançadas de Princeton, né? E o Gödel era um pouco mais reservado, e o Einstein era um pouco mais brincalhão, e eles meio que tinham uma química ali de amizade e tal. Ambos gênios nas suas próprias áreas, né? Então, é interessante, né? O interessante também é que Gödel, no ponto tardio, ele focou mais em filosofia, né? E algumas pessoas talvez não gostaram disso também, né? Então, uma coisa que o do Russell, né? O Russell, na autobiografia, né? Ele fala, né? Eu costumava ir até a casa de Einstein uma vez por semana para discutir com ele e com Gödel e Pauli, né? Que é o Wolfgang Pauli, né? Tem a ver com aquela, aquela lei lá ali sobre as órbitas, nêutrons nas órbitas de átomos, né? Acho que quantos elétrons, na verdade, elétrons podem ficar na órbita e tal. É a lei da exclusão de Pauli, né? Muito importante. Entre outros achados dele, né? Mas enfim, basicamente o Gödel, ele teve vários resultados importantes ao longo da sua vida. Eu vou falar sobre isso posteriormente. Agora eu vou para a parte do livro em questão, né? Que eu tenho aqui anotado. Ok. Do Van Hatten, né? Bom, o Van Hatten vai falar sobre o foco de Gödel nesse contexto, porque qual que é a noção dessas aulas, né? Desses episódios? É falar um pouco sobre como o Gödel via a lógica de Russell. E o autor aqui diz até que ele é especialista no Russell, né? Ele diz, o uso da fenomenologia transcendental de Russell é para reconstruir a monadologia de Leibniz em um sistema axiomático da metafísica, né? Então você usa para criar esse modelo aqui. Monades, né? Seria na teoria do Leibniz as estruturas fundamentais cognitivas. O problema é que não define quais são, né? São subsistemas neurais, a forma que eles se comportam gera consciência. Não é claro o que são os monádios. São conceitos abstratos, imutáveis, eternos e tal.
como a matemática, é, quando você cria uma teoria e não define as coisas de forma clara, eu tenho que ler o Leibniz ainda nessa questão, tá? Mas do que eu já li, não parece muito interessante, né? Hum, Mas vamos supor que uma monade fosse basicamente tudo que é auto-evidente é axiomas, né? Vamos supor que os monades são conjuntos de axiomas sobre a cognição humana, né? Sobre a ética. Vai pra axiologia, né? Aí sim, né? Só que você tem que definir quais são os axiomas. Como eu disse anteriormente, né? Se você pegar o Sócrates nessa questão, principalmente Simpósio, o livro Simpósio, tem Mênon também, né? Vamos pra Simpósio. É dito que a lógica não pode ser ensinada, né? Por quê? Porque o ser humano é imperfeito e eventualmente ele vai ensinar coisas que são ilógicas do ponto de vista ético. O ser humano ele sabe o que é ético. O certo é se fazer, mas ele não faz. Por isso nós somos pecadores, né? Romanos 3:22. Todos pecaram e caíram da graça de Deus. Só Deus é perfeito, né? Até faz sentido o ser humano cair, porque eventualmente isso era inevitável, na minha opinião. Na minha opinião, não. Acho que é uma coisa óbvia, né? A criatura cometer pecados, né? Errar, é inevitável pela sua imperfeição. Não tem como Deus criar outro ser perfeito, ele teria que ser Deus. Não tem como Deus criar outro Deus, porque somente um ser pode ser é, eterno, imutável e sempre ter existido. A primeira causa eficiente. Ele não tem como ser a causa primeira e eficiente de todas dele mesmo, porque ele sempre existiu. Então, não tem como criar outro igual a ele. Então, eventualmente, o ser humano iria pecar, né? É óbvio. É anjos também. E a criatura, ela eventualmente peca, porque ela é imperfeita em suas ações, etc. Por isso Cristo teve que vir e tal. Isso são conclusões óbvias que se pega da lógica. Que chamaram de Heilsgeschichte, né? Que é a história da salvação na teologia, né? Mas enfim, e também aplicar a metafísica para desenvolver uma fundação platonística, né? Então vamos para a coisa que a gente viu anteriormente, é o platonismo matemático, né? Que a gente viu na última aula, né? O que é isso, né? Você tem os objetos matemáticos sempre existiram. Então, por exemplo, vamos pegar π. Pi sempre existiu, assim, o raio da circunferência sempre existiu e existiu sempre eternamente na mente de Deus. Se você for cético, ateu e tal, você pode dizer de outra forma, né? Que ele sempre existiu, só que o ser humano ele descobriu. Então seria um platonismo mais idealista, né? O platonismo idealista, ele crê que o ser humano cria matemática, mas ele, tipo, ele observa e ele cria, né? Então, sei lá, o mundo foi criado de forma darwiniana, espontânea, Big Bang, blá blá blá, ou seja, que é um modelo de cosmologia horrível que você acredita, né? E aí, no fim, eventualmente, a inteligência emergiu, né? Que é chamada de emergency, né? Na teoria da física, né? E eventualmente surgiu a cognição humana, a linguagem, e eventualmente o ser humano conseguiu descrever o que já existia. Essa é a visão do platonismo idealista, né? O platonismo padrão, né? Raiz, né? Que era o de Platão, por exemplo, da teoria das ideias, é que os objetos matemáticos, eles existem ante-rem, antes da existência do ser humano. E obviamente com base num demiurgo da vida, ser divino, né? Que onisciente, que teria esse conhecimento eterno, né? Imutável sobre essas proposições existentes, né? Só que ele não existe de forma física, né? Tipo, ele é uma abstração ainda. Mesmo na mente de Deus, é uma abstração. Que é aplicada na vida real, né? Pode achar o raio da circunferência num círculo físico, né? Usar o compasso e tal, régua, calcular a área do círculo, etc. O raio, blá blá blá. Faz todo o processo. Enfim. Mas existe a priori, né? E ele vai dizer, por exemplo, um Wang, né? Vou pegar aqui. Godel não pensava, ele mesmo, que ele conseguiu atingir um modelo axiomático da metafísica. Ele disse várias vezes que nem saberia quais são os conceitos primitivos da mesma. Então a intenção de fazer a lógica da metafísica não foi realizada no momento. A questão é se formalizável ou não, né? A ideia é que a lógica que seria usada seria intuicionista, né?
E um dos princípios do intuicionismo, né? Perdão. Intuicionismo é você retirar a lei do meio excluído, né? E a noção de contradição não vale, não é tão, não é igual ao modelo clássico, né? Então, o modelo de contradição é diferente. Assim como na lógica paraconsistente. Então, o modelo de contradição é diferente no intuicionismo. Eu não sei se eu tô falando merda, né? Mas seria como se o intuicionismo fosse um grupo não abeliano, né? É, tem uma lógica não abeliana, porque as coisas não comutam, né? E você não tem um sistema de contradição bonitinho ali, assimétrico. Tem tipo, uma lógica assimétrica. Mas que, tipo, não permite você falar qualquer merda, né? Você tem uma restrição no intuicionismo também. Não é que você pode falar qualquer coisa na lógica. É que você tem, na verdade, uma amplitude que permite. Que assim, tudo intuicionismo vai para um sistema de probabilidade, tá? Como assim? Probabilidade. Quando a gente fala sobre robótica, por exemplo, tudo é sobre teoria de probabilidade. E normalmente é computado em números reais. O grande problema é que o comportamento humano, ele não necessariamente pode ser representado de 0 até 1 em números reais. Os números de 0 até 1 em números reais são infinitos. Você pode ter com- semi, funções semicomputáveis, que é como usa, por exemplo, em Reinforcement Learning. Reinforcement Learning para fazer uns sistemas como EXI, né? Que é basicamente um sistema de robótica bem conhecido, que computa números reais e tal. Mas esse sistema de probabilidade ele pode ser inferior em relação ao ser humano. Tem teorias que o ser humano ele computa números surreais, né? Que é muito maior que números reais ou hiperreais também. Se esse for o caso, então as funções de probabilidade para calcular, para fazer as funções probabilísticas que o ser humano faz no cérebro, seriam incomputáveis. A questão é, obviamente o cérebro é computável, do ponto de vista eletrônico, fisiológico, a físico-química do cérebro é computável porque é informação ali, informação física. Como diz Landauer, toda a informação é física. É isso? É, toda informação é física. É feita do que é aparente. Pelo menos essa é a perspectiva humana, do que se pode se encontrar pela ciência, limitada pela ignorância humana. Então, tudo que é físico, né? Tudo que é feito de. Não vou ter para materialismo, né? Mas não é materialismo, tá? É, tipo, tudo que é feito de alguma coisa que existe, né? É computável por uma máquina de tudo universal. E então o cérebro é computável. O problema é que você tem a parte do cérebro que é o problema fácil da consciência, do David Chalmers, né? Que é a parte da neurociência e tal. Neuroquímica, neurofarmacologia. E a parte da consciência que é a fenomenologia. Então, e tudo que trata a metafísica nesse contexto é a fenomenologia. Então, como que se adiciona um sistema de probabilidade num sistema robótico, por exemplo, que ele dá conta de formalizar a fenomenologia no comportamento humano? Fenomenologia. Porque se fosse possível, já teria sido feito, tá? Você pode falar, não, mas os modelos de linguagem, eles falam muito bem e tal, ChatGPT, blá blá blá. Não tá no nível do ser humano e não tá nem perto disso. Não é consciente, né? Em relação a isso, né? Você vai dizer, é apropriado dizer que a filosofia, como uma ciência rigorosa, não é realizável no futuro, é, curto prazo, né? Então, o Wang vai falar, né? No livro dele sobre o Godel, né? Ele pegou vários documentos ali do Godel e tal. Falou com ele e tal. E eles também vão falar sobre a importância do intuicionismo de Brouwer, né? A comparação com Brouwer é ocasionada pelo fato que o seu intuicionismo da mente, para a mente, né? É a principal peça para o projeto de Gödel, né? As afinidades próximas entre a fenomenologia e o intuicionismo de Brouwer, né? Então, as afinidades de conceitos e uma extensão também histórica, né? Então, você tem o Gödel contra noções como o psicologismo, que o Russell, obviamente, era contra o psicologismo. A ideia é que processos mentais geram a lógica apenas. Contra
o positivismo. Positivismo. O positivismo ele é resumido numa palavra, pragmatismo, né? Então você relativizar a lógica, né? Assim, por isso que ele é contra, por exemplo, o Quine. Eu já li o Quine um pouco, né? Mas desculpe pra quem gosta do Quine, o Quine ele não era bem visto pelo Godel em vários sentidos. É, uma coisa, um adendo, né? O Russell era judeu por nascimento, embora ele leu o Novo Testamento um dia e converteu ao cristianismo. Foi batizado como luterano, assim como Gödel seria e Leibniz. Só que uma coisa também que os autores, assim, eles normalmente os autores que falam sobre isso, eles gostam de falar sobre isso. Eles não eram frequentadores de igreja, né? Mas eles eram cristãos, óbvio. Tem a famosa prova do Gödel de Deus, que é modal e tal. É uma prova interessante. É interessante, né? Sempre quando tem algum pesquisador importante, principalmente do século passado, que era cristão, os caras tentam minimizar isso, né? Tentam falar, não, mas ele não ia tanto pra igreja, não, mas ele não é bem assim. Porque quando alguém, tipo, muito inteligente, né, como esses caras aqui, como Leibniz, Gödel e tudo. Por exemplo, o próprio Newton, né? Isaac Newton. É, eu já vi pessoa falando, né? Um cara famoso, né? Não, mas é que Newton ele era cristão e tal, ele acreditava em Deus, mas é o contexto da época dele, né? Então se ele vivesse hoje, ele não acreditaria. Isso é balela, né? Porque a pessoa agora, de agora ela também tem bias. Ela talvez não seja cristã, porque o ambiente que ela aprendeu, as coisas que ela aprendeu, não era. E aí ela aceitou. Então ela não questionou nada. A gente aceitou que no ambiente acadêmico que ela estava não acreditavam. E essa é a forma mais lógica de pensar é isso. Então a faca ela corta. Ela tem dois gumes aqui, né? Mas enfim. Então o Russell ele era um alemão não, perdão, era Dutch, que é o que? Holandês, né? E foi para dominação dos seus parentes, né? Então, ele é protestante aí. Só um adendo, né? E aí, indo para Leibniz, né? Ele vai falar um pouco da noção de Leibniz em relação, por exemplo, sobre como os números infinitos não podem formar um todo, né? O que é chamado de whole. O que é difícil de traduzir, né? Então, Leibniz sobre a noção de infinito, né? O que entra na hipótese do contínuo, né? Se tem algo entre números naturais e números reais. Tem um infinito entre eles, né? Hipótese do contínuo em várias questões que a gente pode falar posteriormente. Então, ele vai dizer algumas questões, né? Ele vai dizer, por exemplo, o Leibniz, né? Que basicamente ele vai ter a ideia que a fonte da matemática é Deus, né? Então, toda a realidade, citando agora o Leibniz, né? Tem que ser fundada em algo existente. E é verdade que um ateísta pode ser um geometricista, né? Mas se não houvesse Deus, a geometria não teria um objeto, né? E sem Deus, ela não teria nada existente. E nada seria possível. Então, o Leibniz, né? Leibniz, vou pegar aqui pertinho o nome dele. Ele acreditava assim, a gente vai colocar platonismo porque é o termo, tá? A ideia da teoria das formas, ela é só um conceito que é meio que óbvio também, né? Você pegar a abstração da matemática. Então você pega a teoria das formas platônicas. Então, objetos matemáticos, eles são eternos e imutáveis, né? Então, vou colocar aqui. Objetos matemáticos, põe amarelo agora. São imutáveis, primeiro ponto. Eles não mudam, realmente a lógica. Então, não é auto-evidente, né? Os axiomas sempre existiram. Por exemplo, demorou para ser descoberta a, a geometria hiperbólica, né? A geometria não euclidiana. Por exemplo, o teorema de Pitágoras aplicado na geometria euclidiana, com Bolai e Lobachevsky, acho que é assim. Bolyai
Lobachevsky. Com certeza eu escrevi errado Boliai, mas... O Gauss um pouco, tá? Mas eu deixo ele em adendo. O Gauss ele não descobriu, tá? Tem a curvatura de Gauss e tal, mas o Lobachevsky e Bolyai eles foram além do Gauss. E eu não acredito em... Ah, mas eu tive esse mesmo resultado, só que eu não publiquei, né? O problema é seu, você não publicou, você não criou. É... Quando a pessoa fala, não, o Gauss criou... Ele pode ter sido importante, mas Lobachevsky e Bolyai foram além, principalmente Lobachevsky. Por exemplo, provar o teorema de Pitágoras numa geometria não euclidiana, né? Basicamente, meio curva, né? Basicamente assim, mas enfim. São imutáveis e eternas. Então, a geometria euclidiana, por exemplo, governa o comportamento de partículas na relatividade, em Minkowski Space, sempre existiu. Então, a lógica não euclidiana, que, por exemplo, um avião que ele vai de A até B, ou até um barco, ele tá andando numa geodésica. Ele tá andando numa esferoide. Ele tá andando numa geodésica. Quando você anda na rua, você tá andando numa geodésica. Você tá andando numa reta, num plano de um círculo. É que esse círculo é tão grande, esferoide, né? Esse círculo com certas informações que a gente chama de Terra, ele é tão grande, nós somos tão pequenos, que parece que é uma reta. A gente já chama isso de geodésica, né? Então você tem aqui um círculo. Eu tinha um amigo no trabalho que eu dava aula de informática, de informática. Ele falava, não, eu vou calcular uma geodésica de um papel, né? É engraçado isso. Mas é basicamente isso. Você tem uma reta. Tem uma tangente. Tem uma tangente numa variedade topológica. No caso, a Terra. A Terra tem uma topologia, tem um esferoide. Tu pode achar seções desse esferoide, né? Se essa seção fez tipo, curto o suficiente, vai ficar uma reta, né? Por isso que quando você tá, por exemplo, no horizonte, dá a impressão que a Terra ela é um plano, né? Mas é porque você tá numa geodésica, né? Tá numa seção pequena de um esferoide, né? Aí a aparência que é plano, mas na verdade é esférico, né? Então, e essa é uma verdade eterna e imutável, sempre existiu. Então, o Minkowski Space, ele já existia na prática, alguém só descreveu. É observável, né? Então, esse é o ponto. E o Leibniz, ele argumenta, diferente de Platão aqui, velho, que você tem uma predicação desses objetos em Deus. Quando a gente diz que é predicado, quer dizer que vem de Deus, né? A fonte. Essa visão é a minha, pessoal. Não sei a sua, né? É um platonismo matemático. É, não sei qual termo seria melhor. É um platonismo matemático. É que cristão não seria um bom termo, né? Seria um platonismo matemático monoteísta, talvez? Não sei. Mas, por exemplo, Cícero poderia acreditar na mesma coisa e acreditar em vários deuses, né? Possível. Então, enfim. Normalmente na mitologia grega se basearia em Zeus, né? Seria pelo termo dia, né? Em grego, do que todas as coisas vieram, né? Através de que todas as coisas vieram. Dia significa através, e o Sócrates ele diz num livro, né? Platão. É Crátilos, eu nunca lembro do nome desse livro, né? Hoje eu lembrei. Crátilos, graças a Deus. Em que ele fala que o termo tem a ver com a origem do termo Zeus e tal. Em todas as coisas vieram e tal. Obviamente Zeus não existe, né? Mas é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo existem, né? Cristo e tal. E esse é o dia, né? Esse é de quem coisa todas as coisas vieram, incluindo a matemática. E ele deu a capacidade do ser humano de não descobrir, né? Então, a questão é, a matemática foi criada ou descoberta? Do ponto de vista leibniziano, ela foi descoberta. Essa é a ideia. E ele vai falar um pouco da teoria de mundos possíveis, né? Ele vai dizer, né? Essas proposições são de verdades eternas. E elas não podem ser obtidas sem que o mundo exista, obviamente. É, mas
Elas ainda existiriam mesmo se Deus criasse o mundo de outra forma. Ou seja, a gente vai pra teoria de Possible Worlds. O que que é a teoria de Possible Worlds? É uma teoria. Assim, uma teoria tem princípios abstratos, tá? Assim como, por exemplo, números primos infinitos. Uma teoria abstrata, mas é uma teoria rigorosa. O Euclides já tinha provado, né? Embora talvez ele não tenha sido o primeiro. Então, teoria de Possible Worlds, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ela foi no Ronald H. Nash, né? Ronald, o curso dele sobre filosofia, história da filosofia. Não, era um austríaco, na parte de economia, e cristão. A forma que eu acredito em economia é muito parecida com a dele. Então, o que essa teoria diz? Vamos supor que eu tenho aqui uma função W. Dentro dessa função eu tenho N mundos possíveis, certo? Aqui a gente tá falando sobre contingência, tá? O que é contingência? Não sei se você já viu o efeito borboleta? Filme? Embora a origem desse termo é totalmente errada, tá? Tem uma origem numa palestra do Lorenz sobre a teoria do caos, né? Na meteorologia e tal. E aí o cara, ele comparou. O cara, não o autor Lorenz, né? Mas o cara que tava organizando a palestra, ele colocou o título assim: a bater de asas de uma borboleta no Texas causa um terremoto e sei lá onde. Obviamente não foi o autor que deu essa ideia, né? Mas ele falou, tá, fica com esse título aí, né? Aí foi chamado de efeito borboleta. E é o efeito borboleta porque a, o que é chamado de attractor, né? Na matemática, desse conceito, ele parece uma borboleta, né? Mais ou menos assim. Você muda as variáveis é, iniciais do sistema, porque é x, y, z. Mesmo assim, ele se comporta de forma caótica, né? Mas o padrão topológico existe, né? E tem várias formas de attractors. Esse attractor de Lorentz é uma das formas, né? Acho que é com dois T's. Attractor governado por equações não é, lineares, né? Então, quando a gente fala de contingência, quer dizer que existe um ser que sabe todos os caminhos possíveis em árvores de probabilidade, né? Então, vamos supor que eu tenho esse mundo possível, esse mundo possível, esse mundo possível. Várias conclusões de mundos possíveis. Aqui é o mundo zero, né? E esse mundo possível daria outras questões. Será um mundo em que a relatividade não existiria. Ou. Não sei se você já viu The Gods Themselves, do Asimov. É uma obra de ficção, né? Em que você tem duas realidades, né? Dois universos. E ele começa a comunicar um com o outro. Só que a física de um é diferente do outro. E eles começaram a criar uma tecnologia e meio que os dois. As físicas dos dois universos começaram a ser usadas para criar uma fonte de energia renovável, né? Muito forte. Aí começou a dar merda que um dos sóis de um dos universos poderia explodir. Pela mudança das físicas, da interação de uma física de um universo para outro. Obviamente é ficção, né? É um livro de ficção, do Asimov. É o mesmo autor da Fundação. É um livro muito bom. E tem uma questão mais política do livro, mas a questão é: existem N mundos possíveis. Deus poderia criar um mundo de outra forma. Mesmo se você for cético e você for pra uma coisa chamada fine tuning, o mesmo um cético, mesmo um ateu, ele tem que acreditar na teoria dos mundos possíveis, porque basicamente, é, depois do Big Bang, poderia ter N variáveis que poderiam criar galáxias, ou a própria Via Láctea, ou a própria Terra, diferente da que a gente tem. Você teria, probabilisticamente, fisicamente, outros mundos possíveis, outros universos possíveis, com base na como o Big Bang aconteceu. Eu, pessoalmente, não acredito no Big Bang, eu acredito que Deus criou o universo em um dia, que é o quarto dia, como diz a Bíblia. Mas o ponto. Aí você acredita no que você quiser, né? Mas o ponto de contingência é que, mesmo você sendo cético, ateu, ou sendo cristão, ou sei lá o que, você tem essa noção de mundos possíveis. A noção de fine tuning é que esse mundo é o melhor possível. Do ponto de vista cético, você poderia afirmar isso?
que ele é o mais eficiente possível, em vários aspectos. Do ponto de vista cristão, se diz que Deus escolheu o melhor possível. Só que teria outros que ele poderia criar. Porque na mente de Deus, eternamente, sempre existiu é, várias opções, né? Poderia ter criado o ser humano de várias formas, formas perfeitas. Não poderia ter N mundos perfeitos possíveis, mas Deus escolheu a forma que a gente vê. Então, obviamente a gente não pode sair da realidade, né? Então a física como é hoje, tudo que é como é agora, é tudo que a gente tem. Mas poderia ser de outra forma. Isso que chama de contingência. Também vem para acontecimentos, né? Eventos físicos poderiam acontecer de outra forma. Então, basicamente é isso, né? É a teoria de mundos possíveis. Na prova de Deus de Gödel, prova ontológica de Gödel, ele basicamente diz que é basicamente parecido com Descartes, né? Existe um ser bom em que não deveria erro, que supera a bondade de todas as criaturas imperfeitas, e essa bondade, logicamente, seria inferível, né, pelas criaturas imperfeitas. Então, teria que ter um ser bom, perfeito, eternamente, né? Ele seria Deus, né? É, enfim, mais ou menos isso. Eu falei de forma bem crua, né? Mas enfim. Indo para outras questões, ele vai falar, por exemplo, do axioma de von Neumann, né? Vai dizer, foi mostrado pelo von Neumann que uma multitude de um conjunto, perdão, uma multitude é um conjunto, se e somente se é maior do que o universo de todos os sete, né? Todos os conjuntos, né? Aí você vai para questões associadas à noção do depósito contínuo, né? Que eu falei anteriormente. Ele vai falar um pouco sobre monadologia. Ele vai falar sobre o que é chamado de princípio da reflexão de Gödel, né? Ele vai dizer, o Leibniz aqui, né? Eu estou convencido que Deus é o, o único objeto externo imediato da vida, a única causa eficiente, né? Primária. É, que nossos pensamentos, tudo que inclui nós que tem alguma perfeição, porque, como diz Agostinho, né? A gente não é mal quanto poderia ser, mas o que é de bom em nós vem de Deus. O que é bom em nós vem de Deus, o que é mal vem de nós. Então, essa é a ideia, né? E vai dizer que nossa mente é afetada imediatamente por ideias eternas em Deus. Então vai pra Imago Dei, né? Então, pra cognição humana, a Imago Dei é essencial, né? Então nós temos a imagem de Deus na nossa cognição e isso que cria o nosso modelo ético, né? Também tem processos neurais, hormônios, toda a parte neurocientífica, mas também tem como se fosse um modelo interno. O modelo interno pode ser genético comportamental, tá? Permite que a gente gere ética. Então, ética no fim é gerado, o output é gerado no fim apenas neurofisiologicamente. Mas você tem uma parte cognitiva que tem a ver com a fenomenologia da consciência. Qualia, né? Feno... Do nada eu pensei em zerar o Príncipe da Pérsia. Aí, agora você pode pensar, né? O que me faz do nada pensar em Príncipe da Pérsia, né? Será um erro cognitivo? Um pico de cognição randômico, né? Mas enfim. É... Então, Leibniz vai falar bastante coisa, né? Eu só não entendo esse negócio de modologia, esquisito, mas enfim. Algumas partes que ele vai citar são em francês, né? Esse livro aqui tem muito francês e alemão, né? É, mas nas notações, né? Mas do Leibniz ele vai falar sobre. Essa aqui é a parte que eu gostei, né? Ele vai falar sobre o grande fundamento da matemática, é o princípio da contradição. Ou da identidade, né? Então, vou colocar aqui identidade. Também o princípio da contradição, né? Desde Aristóteles, né? E ele vai falar sobre a questão de noética, né? Vai ser importante que já vou falar de noeses aqui. É um princípio demonstrador da aritmética, da geometria, de princípios matemáticos, é a base, é o princípio da contradição.
É tudo citando aqui, de certa forma, a metafísica de Aristóteles, né? E aí, eu ia falar de um princípio também, que eu já remarquei no livro dele, é a Odisseia. É, é o princípio do besoin de uma razão suficiente. Que é basicamente uma visão racional da noção de tudo isso aqui, né? Tudo isso tem que. Tipo, é um platonismo que racionalista, né? Tudo remete a noeses, né? Ou seja, são processos racionais. Noeses é entendimento, mas eu vou colocar aqui racional. É no sentido que, tipo, quando eu digo que A mais B é igual a C, ou que A menos B é igual a porque D, vamos supor que eu tenho duas variáveis aqui. Eu tô colocando duas variáveis, C e D. Vamos supor que eu diga aqui nesse caso que, naturalmente, se as variáveis aqui são as mesmas, que D vai ser menor que C, ou igual a C, dependendo. Se eu mudar a variável, né? Mas vamos supor que aqui seja a mesma, né? Vamos supor que A vai ser 2 e B vai ser igual a 3. No caso aqui vai ser A menos B, vai ser 2 menos 3, vai dar igual a menos 1. E A mais B vai ser 2 mais 3, que é igual a 5. Por razões óbvias, no caso, vamos supor que eu chame isso daqui de D, né? E aqui de C. Então D, ele é menor que C. E se alguém viesse falar, não, na verdade é o contrário. Eu quero fazer uma inversão do campo cartesiano aqui e eu quero dizer, na verdade, que os números negativos são maiores que os positivos. Pode fazer o que você quiser, mas a questão é D é menor que C. Isso é racional. O que é racional? Quer dizer que é isso, cara, tem lógica. O mundo, se ele não fosse, se ele não operasse de forma racional, ele seria uma bagunça. Deus fez essas coisas de forma mais eficiente possível. Por exemplo, o caminho da luz, que é o princípio da minimação, por exemplo. Na física, né? O princípio da ação mínima. Então a luz ela percorre a geodésica no melhor caminho possível, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma integral e basicamente vou ter uma função aqui. Eu tô medindo, vamos supor que eu estou medindo fótons. E eu posso dizer que essa integral ela faz é, o- a luz no caminho que ela percorre, ela minimiza esse caminho. Essa minimização ela dá para um Hamiltoniano, tá? Hamiltoniano? É Hamiltoniano, se não me engano. Tô tentando lembrar se é Hamiltoniano ou outra coisa. Hamiltoniano é o melhor pra ver isso aqui, né? Mas enfim. Lagrangiano, né? Vamos supor que eu falo do Lagrangiano. Então eu quero entender como funciona isso aqui. Ou Hamiltoniano, não importa. A questão é que isso aqui vai minimizar esse caminho. Vamos supor que x é a posição dessa merda. E aqui é o tempo, né? E isso daqui tá andando em Minkowski Space, né? Geometria não euclidiana e seja geodésica. Então você vai para uma matemática. A relatividade, vai para a relatividade. Vai para contração de Lorentz. Eu sempre esqueço a equação de Lorentz, né? Contração Lorentz. Vou pegar aqui, pegou errado aqui. Relatividade. Já aparece aqui. Então, basicamente, ela é L0 dividido por 1 menos nu ao quadrado dividido por c ao quadrado.
Esse C ao quadrado é a luz e, basicamente, tá ao quadrado porque você quer ver toda a expansão dessa luz ao longo do tempo, tá? Quer pegar onde ela está percorrendo o todo dela. E essa razão entre a constante da luz e nu é que nu é basicamente dois pontos de referência. Então, a contrações de Lorentz, ela diz, ok, a, a luz ela está se movendo em relação a quê? No princípio de Mach, caso não houvesse matéria, não teria relatividade. Como existe matéria, você tem os pontos em relação ao outro no universo, né? No mundo na vida real. Você tem essa relativo, né? Então, o tempo é diferente onde eu estou e numa montanha, porque a posição é diferente em relação à a matéria autoimposta nesse ambiente. Tem uma relação gravitacional também. Mas você tem, como os pontos de referência são diferentes, pode ter um sistema em movimento, outro parado, e em posições diferentes. Então, esses pontos inerciais, né? Como eles são diferentes, você tem essa. O tempo vai ser diferente para ambos. Então, basicamente, é a ideia. Né? Então, que era o comprimento disso daí, né? Do objeto. Então, basicamente é isso. Então, o ponto é que a luz minimizar o comportamento dela na relatividade é dar um princípio lógico. Você observa e depois você descreve. Você não pode escrever de forma errada. Se você escrever de forma errada, tá errado. É a posteriori também, você tem que provar isso daqui. Mas Einstein ele provou antes do a posteriori. Então também é a priori. Então, a descrição matemática da minimização do comportamento da luz, ela não existe. Como assim ela não existe? Ela existe na nossa mente. A descrição matemática do comportamento da luz, de tudo na física, ela não existe fisicamente. Ela existe na nossa mente. A linguagem que a gente usa para descrever essas coisas é a matemática, é uma linguagem. Por conta disso, isso aqui é uma abstração da realidade. Que nem sempre é perfeita, tá? Mesmo as constantes da física, elas não são absolutas em todos os momentos. Então, o próprio Feynman diz isso. Então, o ponto é que a princípio da ação mínima, ela sempre já existiu. Mas a descrição matemática, ela é abstrata. Não tem como fugir disso. E ela é intuitiva. O próprio experimento de pensamento do Einstein lá com o trem e tal, para-raio e tal, a pessoa dentro do trem e fora, é um experimento de pensamento que usa a linguagem para explicar uma verdade. Mas é uma. Como o próprio Bohr diz, a gente está suspenso na linguagem fazendo física. Né? Então a gente está preso na linguagem. Você não tem como fugir da linguagem. Né? Isso às vezes é um problema, né? Também vai ser dito aqui sobre uma citação do Godwin, né? Que ele vai dizer que o resultado precedente da discussão dos nossos axiomas, se interpretado como importante, pressupõe um tipo de platonismo, o qual não pode certificar qualquer tipo de mente crítica. Só que a questão é que, por exemplo, a própria noção da precipitação mínima, ela está inserida na teoria das formas. Ela é uma abstração. Ela poderia ter sido inferida a qualquer momento na história. Ela não dependia. Tipo, as pessoas poderiam descobrir a relatividade. Tem essa questão do experimento de Maxwell, né? Mas elas poderiam ter descoberto antes. Teriam que descobrir eletricidade, magnetismo, etc. Mas poderia ter descoberto antes e tal. A eletricidade foi descoberta em animais, né? Em sapos, né? Se não me engano. Eu não- Mas a eletricidade sempre existiu no corpo humano, tá? Então, e no corpo animal. É um ponto, né? Então já existia. Então, o ser humano descobriu e depois como usar. Então o ser humano descobre as coisas que já existem, que ele já tinha criado e tal, enfim. Mas no fim você tem que. Tipo, é óbvio que é uma abstração, né? Só que aí você pode falar, onde ela existe, né? Se você for cético até hoje, onde ela existe essa abstração? Ela não existe, né? De um ponto de vista cristão, ela sempre existiu. Então sempre Deus soube da princípio da ação mínima. Não só soube, ele criou.
A gente só observou o que foi criado. Isso aqui é ciência do ponto de vista cristão, né? A gente observa o que é criado e descreve o que foi criado de forma rigorosa. Que Deus criou, mas a gente tem que, de forma rigorosa, realmente ver como funciona. E é isso. Por isso que alguém ser cristão não atrapalha em nada na pesquisa dele. Porque simplesmente você só está descobrindo que Deus já criou. De forma rigorosa, né? Não impede o rigor nesse contexto, né? Aí tem uma passagem que o God é um pouquinho contra o Leibniz, né? Ele fala que a característica universal dita por Leibniz não existe. Qualquer procedimento sistemático para resolver problemas de todos os tipos teriam que ser não mecânicos, né? Então, aqui a gente vê essa questão de processos não mecânicos com o teorema de Rosen, né? O comportamento animal e humano, ele é não mecânico totalmente. Ele é mecânico em vários aspectos. Eu tô movendo minha mão, é um processo mecânico. É um processo meio que hidráulico, né? Se tem água aqui, se não tem água no meu corpo, ferrou. É um processo. Não é hidráulico no sentido mecânico também. Mas ele é um processo. Eu tô nesse exato momento movendo meus dedos, né? Como se fosse tocar um piano. É realmente bem eficiente, né? Só que essa locomoção pode ser replicada, mas não a agência. Então a questão é como você simula a agência. Você não simula a agência, você não simula o comportamento. E, por exemplo, cada tipo de animais, eu vou fazendo uma anotação específica. Então vamos supor que a gente vai falar de instinto. Vamos chamar E de instinto, tá? Então eu tenho N tipos de instinto em diferentes tipos de organismos. Isso daqui você pode medir geneticamente. Então, geneticamente, diversos tipos de animais têm um espectro de comportamento diferente. Isso daqui vai para psicologia do comportamento, genética cognitiva. Então, geneticamente, de forma cognitiva, os animais pensam de forma diferente. Eles têm processos que são padrão. Então, por que você não pode domesticar um tigre como um cachorro? Porque a genética cognitiva de um cachorro é diferente de um tigre, de um lobo, etc. O instinto dele é diferente. O instinto é uma questão cognitiva genética, coisa física. Então você tem, eu vou agora colocar noções de comportamento como funções, né? Eu tenho funções que representam comportamento, que no geral elas não são randômicas, né? Elas têm um nível de agência, então elas são livres, né? E vamos supor que dentro do espectro comportamental, cada criatura ela tem a sua função de comportamento, que ela é livre, né? Tem agência e tal. Não é um robô, né? Então você tem aqui, por exemplo, vamos supor que aqui são primatas, ou espécies de primatas específicas, ou abelhas, enfim, não importa. E você tem para todas as espécies, né? Para todas as milhares e milhares e milhares de espécies e as suas ramificações em filo, taxa e gêneros, você tem N espectros comportamentais com comportamentos que são similares, né? Então, topeiras, elas se comportam de formas similares. Espécies de abelhas também. Tem sua hierarquia, tem toda a questão sociológica, alfa, beta, blá, 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 blá. Mas a questão é, esse é o espectro comportamental animal. O teorema de Rosen diz que uma UTM, né, que é uma Universal Turing Machine, não pode computar qualquer dessas daqui. Vou colocar aqui um. Ele não pode computar nenhuma delas de forma eficiente. Por quê? Porque os processos cognitivos que determinam o comportamento de um animal, de inseto, eles não são computáveis, assim, teoricamente. Essa é uma ideia. Outra ideia seria que você teria uma máquina de Turing diferente, né? Então, uma UTM, eu vou colocar aqui, intuicionista, né? Em que você poderia computar esse processo. Só que a gente sabe que, por exemplo, o cérebro computa essa merda. Então, computável é. Porque o cérebro, ele dá o resultado da nossa cognição consciente.
Então, o fato é que o cérebro, ele é uma máquina computacional biológica. E que ele consegue computar a consciência. Agora, eu não sei a fonte, né? O que que causa essa cognição? Esse é o problema. O que causa a consciência, como ela funciona? É a alma, o espírito? É os dois? Você vai para uma visão, por exemplo, tricotômica, que é a minha. O ser humano é corpo, alma e espírito. Tricotômica. Então é sarx, pneuma e psique. Eu escrevi certo essa merda, acho que não. Então, é corpo, alma e espírito. Primeira Tessalonicenses 5:23. Se você for cético, você só vai falar o sarx, o corpo, né? Se você for panpsiquista, você vai falar, não, você tem o corpo, tem processos cognitivos que são que emergiram no darwinismo determinista, por fine tuning, etc. Você vai para o corpo mais alguma forma de panpsiquismo, né? Aí é uma versão cética. Eu acho que o cético, ele ganha mais sendo panpsiquista, né? Algum tipo de modelo panpsiquista, né? Não é dualismo, mas você tem processos físicos, né? Que são gerados pelo cérebro, a gente não sabe como. Então, você pode ser um panpsiquista se você for cético, se você for cristão, ou sei lá o que, pode ser mais pé no chão e crer que existe um sopro de vida físico que a gente não sabe como funciona. Mas a questão é, você tem uma máquina de Turing intuicionista que computa números surreais, vamos supor. Então, isso aqui, vamos supor que o máximo que ele computa são números reais, com vários limites probabilísticos, na sua função de probabilidade, porque isso aqui é a função de probabilidade. Então, você faz inferências probabilísticas, né? O animal ele vai fazer uma inferência probabilística se ele deve tomar água agora, ou se ele não pode, porque senão tem um predador perto, ou se ele deve descansar e sei lá o que. São inferências probabilísticas. Animais, até plantas, fazem inferências probabilísticas. E para maximizar a sua homeostase. Então, eles querem não morrer, eles querem ter sua comidinha lá, sentir bem em relação à fome, né? Eles querem. O teorema Minimax de Von Neumann, né? Eles querem maximizar uma função de valor em que essa função, esse algoritmo aqui representa é, tudo que ele precisa fazer para sobreviver. Então, vai pra teoria dos jogos aqui, né? Do Morgenstern e do Von Neumann. Por sinal, tinham comunicação com esses caras aí, com Gödel, com Brouwer. Tudo que se conecta, né? E aí, basicamente, vamos supor que ela computaria números surreais. Se essa ideia é que números surreais computam a cognição melhor. Ou números hiperreais. E, obviamente, eu tenho uma lógica por trás da máquina de Turing. Você tem uma lógica booleana aqui, né? Lógica booleana. Eu posso ter lógica não booleana, caso eu estou falando de computação quântica, etc. Mas aqui nessa LTM eu estou falando de computação quântica também. Pode ser computação neuromórfica, não importa. Pode ser computação quântica, neuromórfica ou clássica. E aqui seria um modelo diferente. Talvez poderia ser um modelo probabilístico, sei lá. Mas é uma forma de computação diferente, né? E a lógica desse modelo teria que ser diferente. Qual que é a lógica que a gente supõe que poderia ser? É a lógica transcendental. E não foi formalizada até o momento. Não necessariamente é de Kant, mas é de Russell ou de outro autor, de Gödel, sei lá. Então você teria um sistema que poderia ter um espectro probabilístico, ainda seria imperfeito, né? Seria melhor que uma Turing Machine tradicional para gerar aprendizado humano. Então você pode dizer, por exemplo, mas tem computação neuromórfica e algoritmos de IA. Eles usam ferramentas de optimização que ele aprende, né? Então ele é dinâmico. Isso já resolve o problema? Já é uma forma de lógica transcendental? Não. É, você tem que ter agência, né? Tem que ter um modelo lógico de criar ética e agência. É isso. Então você põe o negócio que um modelo algorítmico de ética e agência e você põe nesse sistema computacional. Aí tem uma outra questão. É um problema de software ou de hardware? Se for um problema de software, uma nova linguagem de programação, é lógica, então o hardware que a gente já tem já poderia ser usado para isso.
Então, por exemplo, problema de hardware, a gente teria que ter um problema de hardware e de software para resolver. Então pode ser, são, assim, você pode dizer que são o problema dos dois ou de um só. Eu creio que, por exemplo, o hardware do cérebro poderia ser diferente. Então, eu creio que não seja um problema de hardware apenas, seja um problema de software. O problema de software é maior que o de hardware aqui, né? Essa seria uma visão minha, né? Então, basicamente é isso, né? É, eles também citam o contexto de noeses e noemata, né? Então, o que é chamado de correlação noemática, né? Essa correlação entre as estruturas de atos, noeses, e a estrutura de objetos, noemata, e a função racional, seria funções relativas funcionais nesse contexto, né? Então você tem, nesse processos cognitivos que determinam o comportamento de seres vivos, né? Que é chamado de noemata. São estruturas de ações. Isso vai pra Mises, cara. Não, perdão. O noemata são a intenção da ação e noeses é a estrutura dos atos, né? Então, noeses é de agência, ok? De livre agência, né? Liberdade do ser vivo. E aqui é ahn, de volição, o que pode também indicar ética, né? Porque sem volição você não tem ética. E você tem que escolher a sua ética, né? Se você não escolhe, você não tem liberdade. Aí você não é um livre agente. Então, o não é mata é a volição sua e não é a agência. Eu tô na lei também, que tá escrito, tá? Aqui. E a essência de tudo isso é no platonismo, né? Ele vai dizer aqui, né? Citando Godel. É, para alguém que considera objetos matemáticos existindo independente das nossas construções, né? Independente da nossa mente, isso requer que os conceitos gerais matemáticos sejam suficientemente claros para a gente descobrir as axiomas deles. Então, obviamente, isso não tira o fato de que questões lógicas elas têm que ser inferíveis e elas não mudam, né? Então, qualquer mundo possível, as formatações lógicas de proposições seriam as mesmas, né? Entre aspas, né? É, isso vem de Deus, naturalmente, né? Toda a capacidade de cognição, e como se esses objetos matemáticos sempre existiram na mente de Deus eternamente, Deus ele conhece todos os teoremas possíveis, os seres humanos vão descobrir, e até os que não são possíveis. Ele conhece, ele sabe o que é certo e o que é errado na matemática. Todas as proposições erradas e corretas. Todos os axiomas e axiomas incorretos, né? Enfim. Não só o que o ser humano vai pensar, mas o que poderia pensar. Aí você buga a mente, né? Porque Deus pensa as coisas de forma contingente, né? Então ele sabe todas as possibilidades, né? Infinitamente. Aí vai, por exemplo, para o lema de Koenig. Aí você vai para um negócio maluco. Basicamente, você vai para a infinitude de árvores de decisão, né? Lema de Koenig. Então, você tem caminhos em árvores de decisão que são infinitos. Então, tipo, você pode analisar o problema de contingência como um problema da decisão. E, obviamente, Deus que escolhe qual caminho seguir. Até na história. Porque Deus controla tudo, né? Então, pela onipotência, a história só tem o rumo que Deus quer. Tipo, eu não concordo com o R.C. Sproul, que é um teólogo, né? Ele dizia que Deus sabe o futuro porque ele controla o futuro. Também, né? Eu creio que ele sabe o futuro porque Deus é eterno, imutável. Ele vê, como Aquino diz, o presente, passado e futuro ao mesmo tempo. Não em sequência, como Aquino disse. Esse é um ponto muito importante de Aquino. Então Deus é o futuro, presente e passado. Tem até uma passagem, né? Que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem, hoje, eternamente. Ele vê de uma vez, eternamente. Então ele sempre soube tudo o que ia acontecer. Adão ia pecar e blá blá blá. E a gente ia morar no céu um dia, enfim. Então, e essa árvore de probabilidade, ela sempre. Essa decisão divina, ela sempre existiu e ela não foi tomada eventualmente. Ela já tinha sido tomada anteriormente, entre aspas, né? Eu já sabia que iria fazer aquilo. E nada é tipo. Nada pega Deus de surpresa, né? Como deístas dizem.
malucões, né? Chamados deístas. Pra você ser deísta, cara, é melhor você ser ateu do que deísta. Enfim, deísta é um humor, né? Maluco. Mas enfim. Aí tem a questão que o Goto também diz, né? Num dos artigos dele. Sobre se é, é possível formalizar a matemática, a metafísica e a filosofia, né? Ele vai dizer, não é apropriado dizer que a filosofia, como uma ciência rigorosa, não é realizável. Mas o tempo diz que, no momento, a ideia certa não existe, né? Então, a filosofia e a metafísica é formalizável? Talvez. Mas ele mesmo não sabia como e não sabe como. Aí você vai pra um princípio de um cara chamado Hartmann, né? Esse Hartmann, o autor cita, ele tava tipo num... Não lembro de quem, ele tava no escritório de alguém, na universidade. E aí ele encontrou um livro chamado... Do Hartmann, né? Chamado... Possibilidade... Não, acho que é... Possibilidade e Actualidade, né? Que eu tô pra ler esse livro. E... Então você tem aqui possibilidade... É sobre matemática, né? Possibilidade... Filosofia da matemática. E a actualidade. De actuality. E a ideia desse livro, né? É que esses dois são noções em objetos matemáticos são equivalentes. Então, basicamente, por exemplo, o valor, o π, ele é uma actualidade, certo? Ele existe. Então, a noção do raio da circunferência, blá blá blá. O π existe. Só que alguém poderia dizer, separar os dois? Vamos supor que eu separo os dois. Então, eu estou dizendo que é possível que o p existisse e não existisse. Eventualmente, a gente descobre que ele existe. Que ele é possível. Que ele existe. É a actualidade. É... Porque a questão é, o Hartman, ele une os dois. Ele diz, na verdade, tudo que é possível, ele é realizável. Só que nem tudo que é possível foi realizado, tá? Então, por exemplo, a geometria não euclidiana, não euclidiana, ela já existia na física, né? Já funcionava na forma que a luz se comporta, blá blá blá, ela sempre existiu, desde que o universo existe. Então, ela já existia antes do ser humano existir. Seja você sendo ateu ou cristão. Então ela sempre existiu. O Teorema de Pitágoras sempre existiu. Blá, blá, blá. A questão é, a geometria euclidiana sempre foi possível mentalmente para o ser humano descobrir. Mas ela também sempre existiu e foi realizável. Então a atualidade do objeto, ele sempre existiu. Agora você pode dizer, tem objetos que não são possíveis. Então, contradições lógicas, por exemplo. Eu digo, por exemplo, que A é maior que B, numa lógica normal. E ao mesmo tempo que B é maior que A. E não igual, né? Se fosse maior, menor, maior. Se eu falar que esses números são absolutos e que os dois seguem ao mesmo tempo, você vai. Pô, mas é um ou outro, né? Você não pode ser os dois. Então um é verdadeiro e o outro é falso. Tem que descobrir qual é verdadeiro e qual é falso. Mas o ponto é que seria uma possibilidade que ambos são verdadeiros, que um deles é verdadeiro. Mas eu não sei a resposta, porque eu não sou onisciente. Eu tenho que ver o contexto, né? O que são essas variáveis, entender qual que é verdadeiro. Poderia ser uma prova e tal, mas a questão é. Pode criar os objetos. O caminho de possibilidades para a matemática é infinito. Mas a realidade desses processos são finitos. Mas essa possibilidade e a atualidade andam juntos. Mesmo que a possibilidade, ela sempre. Assim, se você for cristão é mais fácil, né? Porque você sabe que, de forma contingente, Deus conhece todas as possibilidades de objetos matemáticos possíveis, então eles sempre existiram. A actualidade dele, do ponto de vista humano, não sempre existiu. O ser humano, ele não sabe tudo. Nenhuma criatura sabe tudo. Somente Deus, sendo perfeito, sabe tudo. Somente o ser divino sabe tudo. Somente o ser transcendental, os seres vivos normais, sabe tudo. Então, basicamente, ele une essa questão da possibilidade e atualidade. É um livro com esse título, tá? E aí, um cara chamado Hintinka, ele diz, né? E o autor, ele fala contra esse tal de Hintinka. O actualismo de Gödel, nesse ponto, é assim, né? Gödel, ele não ousa dar um grau de familiar pro mundo atual
para aventurar em possibilidades não realizáveis, né? Então, basicamente, ele tá dizendo, Ritinka, né? O nome dele aqui, né? Ritinka, que Godel não acredita na teoria dos mundos possíveis, né? É estranho que na palavra de Deus ele usa. É, ele não acredita em possible world. Então, o ponto aqui, obviamente o que é uma actualidade, né? O termo é o Wirklichkeit, uma coisa assim em alemão, para actualidade. E a possibilidade Möglichkeit, eu falei corretamente, mas o ponto é que é, alguém realista, de forma mais prática, ele não acreditaria em mundos possíveis, porque é muito abstrato, né? Tem matemáticos que eles não da filosofia, eles não gostam de coisa abstrata. Quando alguém abstrai muito, ele fala, não, isso daí não é rigoroso. Só que é estranho, porque ó, os objetos matemáticos são abstrações. Não tem como fugir disso. A matemática não é uma sintaxe da linguagem, como Carnap dizia. Carnap dizia que matemática é a sintaxe da linguagem e não uma linguagem em si. Então seria um subset da linguagem, mas isso está errado. A própria lógica não é uma sintaxe da matemática. Ela é uma linguagem por si só. Tem fins diferentes. O autor até diz, né? Eu digo, na verdade, que o autor Ritinka, o autor vai dizer, que mesmo que o Godel tivesse uma visão de sair dessa visão de atualidade, né? Ir para mais para mundos possíveis, a visão dele continuaria a mesma. Então, a visão do Ritinka nem é importante. Aí ele vai falar, quando a gente fala sobre objetos ideais do Hartman e Russell, da, dis- dessa noção de possibilidade e possibilidade conceitual, né? Porque ele fala sobre possibilidade lógica, né? E possibilidade conceitual, como por exemplo. É, quando eu falo de algo prático, como por exemplo, do movimento de uma partícula numa função de onda, eu descrevo isso, é uma atualidade. Eu não tenho um espaço de possibilidade muito amplo na física, tá? Então na física, meio que é fixo algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu descrevo o Lagrangiano de uma função de onda, que é possível. É restrito, né? Então você tem uma lógica que restringe o que você pode fazer. Na lógica no geral também é assim. Só que quando você vai pra matemática pura, que é diferente de física, eu tinha dois professores que eles brigavam um pouco, né? E eles falavam com os alunos disso, né? O físico, ele dizia que a matemática é só um instrumento da física. Aí o professor que era matemático, né? De matemática, ele falava, lá na nossa escola, né? Aqui em São Paulo. Ele falava que não, isso não é verdade, porque a matemática, se fosse só um instrumento da física, você está colocando a matemática como algo inferior. Porém, eu tenho que concordar com o professor de física que a matemática é uma linguagem. E a matemática é uma linguagem usada na física. É um instrumento? É um instrumento para descrever a realidade de forma mais clara. Eu usar a linguagem falada, verbal, né? É muito chato, né? Obviamente, uma hora fica irritante você só falar linguagem verbal. Aí você usa um formalismo matemático. E no fim é a mesma merda. Tem um isomorfismo entre linguagem verbal e matemática e lógica, né? Pra quem gosta do Rothbard aí, né? Desculpa, Rothbard. Lógica, linguagem verbal e lógica tem isomorfismos que, no geral, talvez não sejam perfeitos, né? Sejam isomorfismos perfeitinhos ali, mas é quase isomórfica, ao ponto que é formalizável a praxeologia, por exemplo. Então, a praxeologia, ela é formalizável porque a matemática é uma linguagem, a lógica também. E a lógica formal não é subordinada à lógica verbal. Elas têm isomorfismo entre si como se fosse tradução, sabe? Traduz uma para outra. E provas do contrário não se sustentam, não.
Obviamente a prova desse fato, né, é mais complexa do que eu já fiz em livros, né, mas eu tenho um artigo no meu site sobre o tema, né, formalizando a praxeologia, uma formalização da praxeologia. Mas tem muito o que fazer ainda nesse tema, né, eu não creio que eu provei isso de forma concreta, de forma absoluta, né, mas enfim. É, aí ele vai dizer que um objeto é logicamente possível exatamente se existe uma proposição correspondente existente do modelo, chamada de Logiski-Moglinkaint. Logiski-Moglinkaint. Eu não sei se fala assim, tá? Então, é uma possibilidade lógica. E aí o autor fala de possibilidade transcendental. Aí quando você vai para Russell, você vai para o que é chamado de idealismo transcendental, em que você teria uma outra noção que não está em Hartmann, tá? Mas está no Russell, de um objeto que seria admitido como constituído como um objeto transcendental. Como assim? É um objeto possível. E seria possível como é um objeto transcendental. Então é possível da mente humana computar ele também, né? Mas Deus sempre soube dele, né? Então o que é um objeto transcendental, então? É qualquer objeto matemático, tá? Qualquer função, qualquer axioma, qualquer tipo de objeto, elemento, compõe de um sistema aritmético, de um sistema lógico. Aí você vai pra semiótica, né? Porque o que importa não é o símbolo, o que importa é o significado. Por isso que tem isomorfismo entre a linguagem verbal e a linguagem lógica, axiomática. O formalismo, é isomórfico em relação à linguagem verbal, porque ambas são linguagens, e você pode traduzir de uma para outra. É o que é chamado de correspondência Curry-Howard. Curry-Howard. Então não tem como fugir. Se ambas são linguagens, não sintaxe da linguagem, ou nem subordinadas uma à outra, então você tem uma tradução. Não é uma tradução perfeita, mas é uma tradução possível e o significado, no geral, se conlui. Às vezes, talvez tenha momentos que não se conlui, mas é que nem eu traduzir português para inglês. Você tem isomorfismos, né? Eu consigo traduzir a frase A cat is in the roof para um gato está no telhado. A cat is in the tree para um gato está numa árvore. Vai ter horas que tem expressões idiomáticas, né? Que não funciona muito bem nas outras línguas. Assim como talvez tenham proposições na linguagem formal, na verbal fica esquisito e vice-versa. Mas o ponto é que, no geral, tem isomorfismo. E você não perde informação. Na verdade, retém informação. Se não fosse o caso, traduzir um livro de uma língua para outra seria impossível, né? A pessoa entende, no geral, tudo o que está acontecendo. Mas o ponto é que você tem uma possibilidade lógica, né? Então, essa noção de objeto transcendental significa que esse objeto está no mundo das formas, né? Na teoria das formas. Já é um objeto existe. Mas que ele é possível de se ir a ter se você eventualmente descobrir ele. Então você prova um teorema matemático de Gödel, né? Então a prova da conjectura de Gödel associada a números primos, né? A soma de números primos vai. A noção de. Você soma números pares e você vai gerar todos os números primos, né? Na verdade, é o contrário, né? A soma de números primos gera números pares. Tem outra também que é com números ímpares, né? Aí tem um que são três números primos, mas a questão é que ninguém provou ainda. Tem aí computacionalmente o número maior possível de geração aí da conjectura de Gödel, mas ninguém provou que isso vai para infinito. Os números primos são infinitos, né? Você não tem como computar números infinitos. Então, como que você faz? Você abstrai, né? Então, você faz uma abstração, uma prova que existem números primos infinitos, mesmo que você não consiga computar todos. Então, essa noção de números finitos é interessante, porque, por exemplo, vamos supor que a cadeia do número π é infinito, certo? É infinito, mas você não pode computar todos os números de π, certo? Até o momento, ninguém descobriu o fim do π. Provavelmente é infinito. Você pode provar se é infinito. É, você pode computar na actualidade
o número π há de infinito. Então o π, ele eventualmente vira um objeto transcendental, de certa forma. Porque, e outros números reais, basicamente, ele é infinito. Literalmente é infinito. Literalmente. Só que a infinitude dele é transcendental. Por quê? Porque ela é impossível de você atingir. Mas ela existe. Ou seja, o infinito existe, mas não é atingível fisicamente, né? Você vai ter que computar eternamente. Mesmo se você usar todos os bits de informação do universo, né, que normalmente é o, o Lloyd, né? É um pesquisador muito importante nesse tema. Ele diz que é 2 elevado a 90, ou a 120 se você contar com graviton bits, né? Mesmo se você usasse de forma mais eficiente possível, criar o supercomputador que usa literalmente todos os bits de informação possíveis do universo, é 2 elevado a 90. A atual do mundo é 2 elevado a 34, se não me engano. Alguns dizem, né? Os bits de informação que o ser humano pode criar nos computadores, todos os computadores juntos atualmente. Se eles fossem, virassem um único supercomputador eficiente. Mas o grande ponto é que também decai eficiência normalmente em hardware, do ponto de vista de engenharia, mas enfim. O ponto é que, vamos supor que se tivesse o mais eficiente possível, né? O computador teórico é impossível de construir mais eficiente. Não conseguiria achar todos os valores das casas decimais de pi. O que isso significa? Que você tem uma possibilidade lógica transcendental. Ela não existe fisicamente, mas ela é atingível fisicamente. Ela é computável, mas não literalmente, por razões de recursos e tempo. Até porque o tempo que se daria para calcular todos os números primos, tipo, o crivo de números primos, ele tem um limite computacional, que é tempo e recurso. E eventualmente você nunca vai chegar no infinito. Então, tem limites computacionais para algumas questões. Então ele vai dizer que é basicamente a noção de possibilidade transcendental. O objeto, ele é transcendentalmente possível, exatamente, seria conceptualmente possível. Então a noção de números primos infinitos é possível? Sim. As casas decimais infinitas é possível? Sim. Não é falta de rigor matemático. Existe, só não é computável. Então tem coisas que existem, elas são rigorosamente existentes, mas elas não são computáveis. Obviamente, na mente de Deus, Deus tem todas as casas decimais de pi. Mas é um ser eterno, imutável, onisciente. Então tem coisas que o ser humano, ele tá eternamente, infinitamente abaixo de um ser divino, né? Toda a humanidade, né? Então tem coisas que... Então, o Deuteronômio 29, né? Diz que tem coisas que só estão pro Senhor. Computar todas as casas decimais de pi só tá pra Deus, né? Então não tem como você computar, né? Então eu acho que Deus transcende até os limites da computação em termos gödelianos, né? Então a noção de... A limitação da matemática humana na proposição de teorema da incompletude de Gödel, a onisciência de Deus não existe na mente de Deus. Então, Deus é capaz de resolver equações elefantinas de certo grau, né? Que é o 10º problema de Hilbert, de forma trivial. E ele já resolveu todas as funções disso eternamente, né? Porque Deus é onisciente, né? Se você é ateu, você... Ainda assim tem que admitir que essa possibilidade transcendental existe, né? Porque literalmente é possível se calcular números primos infinitamente, só que questões de tempos e recursos. Somente tempo, né? Porque mesmo você ter todos os recursos possíveis, você não tem o tempo para calcular todos os números possíveis. Esse tempo seria infinito, né? Então o tempo seria infinito. Então, você pode ter a computação que você quiser. O tempo para você gerar isso seria infinito, né? Mas... Então, isso já prova que a teoria das formas de Platão tá certa. Tem objetos, eles são rigorosamente, matematicamente, inferíveis, e eles existem. Mesmo se você for ateu, você tem que crer nisso. Não tem como fugir. E a existência deles transcendental é apodídica, né? Ou seja, a existência do pi infinito, ela é uma obviedade autoevidente, e a apodídica não tem refutação. Ele existe e é esse valor.
Não tem como você achar utopia no modelo normal, né? Então é muito interessante essa noção, né? Então, é, essa é a ideia, né? De mundos possíveis aplicados para matemática e lógica. Aí tem a noção de mente versus uma machine, que eu já falei sobre. Soluções não mecânicas, né? Então você tem que lidar com o teorema de Rosen, você tentar violar um pouco o teorema de Rosen para achar soluções não mecânicas para fazer a cognição da mente humana, da mente animal também. Aí tem todas as questões de como fazer isso, que a gente não sabe como. Aí ele vai falar um pouco do Brouwer, né? Ele vai falar um pouco do Brouwer. Tem uma parte, assim, eu vou achar engraçado, mas é triste, né? Assim, a gente ri da desgraça às vezes. Mas tem uma parte que fala que em 1929, o caderno do Brouwer, que é o notebook ali das equações dele e tal, todo o trabalho dele, foi roubado em Bruxelas, na Bélgica, né? E ele ficou desesperado porque ele não conseguia reconstruir o que ele fez, né? Imagina você escrever um livro inteiro e ter que reconstruir o que você escreveu. Cara, não vai ser a mesma coisa. Talvez seja até melhor. Mas se for muita coisa, é difícil reconstruir. Pode ser o trabalho de uma vida, né? E não tinha como você pôr no seu HD na época, né? Tava lá no papel. O papel se perde lá, você tem que reinventar tudo, né? Então, o Brouwer perdeu esse notebook e ele até começou a não focar tanto em matemática por conta disso, né? Porque era muito. O cara ficou triste, né? É uma questão emotiva, né? Aí de pessoa pra pessoa, né? Então essa é a ideia, né? Mas tanto o Brouwer quanto o Gödel, eles tinham essa visão do desenvolvimento matemático envolver um pouco mais de intuição. Então essa intuição ela não exige ou ela não cria um sistema que não é rigoroso, né? A pessoa fala, não, essa matemática de intuição intuitiva ela não é rigorosa, né? Essa abstração não é rigorosa. Depende, se você fizer de uma forma que é bem feita, né? Ela pode ter rigor matemático da mesma forma. Então essa noção de intuição é uma amplitude de liberdade maior na matemática, né? Então, ele vai falar, estritamente falando, sobre a construção da matemática intuitiva, é, como uma ciência, né? Ela apenas pode se tornar uma ciência, né? De matemática de segunda ordem, o Brouwer falando aqui, né? Essa é a opinião do Brouwer. O que consistiria de uma consideração da matemática e ou de uma linguagem da matemática, né? Então, a noção de matemática intuitiva é uma noção de criar uma linguagem matemática que tem um foco diferente. Nesse caso, eu tenho um foco mais na fenomenologia da consciência. Em que sentido? Em tentar expressar ética e agência. Assim, eu sou alguém que. Eu crio uma coisa mais prática, né? Eu não gosto tipo, tem pessoas que ficam enrolando, né? Eu prefiro falar. Tu quer gerar essas duas coisas, ética e agência. Quer criar um sistema robótico, quer gerar axiologia, né? Ética e agência. Nenhum sistema atual faz isso. Como você faz? Pra criar uma AGI, né? Então tudo se resume a se o cérebro é computável e como computar. Cérebro é computável, ok, mas como? Qual algoritmo que eu uso? Quais axiomas? Quais modelos? Quais equações? Algoritmos de optimização? Algoritmos. Qual tipo de algoritmo de probabilidade? Cara, você pode até criar a noção de que uma nova teoria da probabilidade tem que ser criada para isso. Uma teoria da probabilidade que não é uma função de maximização e que é a conta para processos cognitivos, ao ponto que o sistema aprende, ainda assim, ó, gente. Não sei se é possível, né? Algo ainda, uma probabilidade bayesiana e marcoviana, por exemplo. Então é basicamente essa ideia, né? É, então, uma coisa interessante, né? Eles falam sobre o princípio de Markov, né? O princípio de Markov é rejeitado pela maioria, se não todos os intuicionistas, né? O argumento de Gödel também dá para noções de variedade definidas por Bethe e Kripke, né? Então, o que é esse princípio de Markov, né? Ele é um algoritmo, basicamente não pode falhar em terminar ou violar um estado específico quando eles chegam no mesmo, né? Você tem uma cadeia de Markov,
tem um algoritmo rodando ali e, eventualmente, é, tem que ter uma noção de que ele não para eventualmente, né. É. Um computador rodando um sistema, um algoritmo de pesquisa, por exemplo, num looping, não pode ser pra sempre, né. Eventualmente, ou ele para de rodar, ou ele acha um resultado. Tem a ver com o problema da decisão, né. O problema da decisão é saber quando o algoritmo ele para. O problema da parada. Quando ele vai crashar, resolvendo N problemas. O Turing provou que essa solução é impossível. Não tem como arbitrariamente saber quando vai parar para todos os tipos de algoritmos e problemas possíveis. Entra no teorema de completude de Gödel no primeiro e segundo. Agora, você não tá falando aqui sobre isso, tá falando sobre que um programa, ou ele quebra ou ele acha resultado. Não tem algo no meio disso. Ele não pode ficar num looping eterno. É. Em robótica, você tem o que é chamado de retorno diminuinte de Peirce, em que o robô ele pode, numa alucinação, né? A alucinação da IA é quando um sistema robótico, ou um agente de IA, ele faz uma besteira e repete essa besteira sabendo que provavelmente é uma besteira. Ele basicamente, nas suas tabelas Q, em Q-Learning, né? Calcula uma tabela Q errada e maximiza uma função inútil. O problema que ele quer resolver. Vamos supor que o problema é montar um armário. Um sistema robótico que monta um armário. Ele entra num looping em que ele não lembra, sei lá, a ordem que ele tem que pôr, e ele erra a ordem, depois volta pra consertar a ordem, mas de repente tá certo, mas ele acha que tá errado, vamos supor. É uma coisa burra, né? Uma coisa que não tem lógica. É tipo você abrir a geladeira, mas você não quer nada. Tem coisa, mas você não quer nada. Você não tá com fome. E você faz isso várias vezes, né? Ou esquecer de. Tipo, você fechou a porta de casa, mas você não lembra. Aí você volta pra ver se tá fechada. Depois você vai embora. Você sabe que tá fechada, mas você volta. Isso acontece comigo, cara, por exemplo, em dar aula, né? Então, pra eu dar aula, eu tenho que apertar Alt Q. No OBS aqui, é o botão pra eu começar ela. E pra terminar é Alt U. Às vezes eu fico com a ideia que se eu apertei o Alt Key certo, porque já teve vezes que eu apertei o botão errado. Eu fico pensando, será que eu apertei o botão errado? Aí eu fico fazendo devagar. Apertar o Alt Key devagar, pra ter certeza que eu apertei o botão. Às vezes eu não apertei o botão até o final e não gravo. Então, nesse momento, tô pensando, será que gravo a aula? Mas provavelmente gravando. Mas a questão é, eu só tenho que apertar Alt Key. E Alt O pra fechar. Mas às vezes eu entro numa vibe de será que eu apertei? Eu sei que eu apertei, mas eu fico pensando, toda vez que eu vou gravar. É um pensamento inútil, porque eu sei que eu apertei certo. Eu fiz com cuidado e tal, mas. E se não foi certo, né? Aí talvez eu tô falando pra nada. Eu não tô gravando, né? Eu creio que eu gravei. Mas o sistema robótico ele pode estar num looping em que simplesmente ele fica num loop eterno de não resolver o problema. Eu creio que esse loop eterno, ele pode existir, tá? Eterno no sentido que, caso o sistema ele tenha capacidade de memória, energia suficiente, ele vai rodar ad infinito. Não é eterno literalmente. Nenhum sistema computacional pode ser eterno infinitamente. Sem nenhuma manutenção, depreciação. Mas ele vai rodar ad infinitum. Ou seja, ele vai rodar até que. Não é o programa que crasha. É a gente que não tem mais energia para rodar ele. Mas ele não achou o resultado e não crashou. Isso é possível. Em um campo probabilístico, é possível de novo forever. Então, eu estou inclinado. Eu não leio muito sobre o princípio de Markov, tá? Mas eu sou inclinado a ser contra o princípio de Markov. Eu estou inclinado a ser contra. Vou colocar aqui, princípio de Markov. Markov de vários temas, né? Probabilidade markoviana, cadeias markovianas de Markov. Muito importante para a probabilidade. Então, probabilisticamente, eu creio que o princípio de Markov ele está errado, tá? E não é porque eu gosto do intuicionismo, né? Embora eu goste, mas... O Godel também vai falar de algumas questões. Ele vai falar... o cara vai resumir alguns pensamentos de Godel, né? Ele coloca 5 pontos. Primeiro é...
a noção de psicológica e de reflexão lógica como um princípio importante na teoria de Gödel da metafísica, né? A psicologia e intuicionismo, psicologia e fenomenologia de Husserl, né? O que chama de interpretação dialética como uma aplicação da fenomenologia. E análise godeliana, né, dessa questão. Então, tem os 5 princípios que regulam essa questão, mas um ponto é que você resume tudo, né? Tem como você criar um modelo cognitivo do ser humano e dos animais? Sim ou não? O teorema de Rosen, ele é violável? O teorema de Rosen diz que uma máquina de Turing não pode simular um ser humano novo de fábrica, como se fosse um bebê, por exemplo, ou até um ser humano Adão da vida, né? Um ser humano. Ele não pode simular um ser humano. E basicamente, ele não pode simular qualquer organismo consciente. Qualquer simulação de organismos conscientes, ela sempre vai ser impossível por uma máquina de Turing universal. Seja com computação quântica, neuromórfica, qual que for. Qualquer tipo de máquina de Turing universal, mesmo com outro tipo de hardware e tal. Linguagem, programação. É uma máquina de Turing universal, ele descreve qualquer tipo de computador. E o ponto aqui. E mesmo se ela for reversível, tá? É o... Só que, porque, por exemplo, computação quântica é reversível e o corpo humano também. O seu corpo humano ele tem a genética computação reversível. Ou seja, é mais eficiente que a computação irreversível que a gente usa no nosso celular, no nosso computador. Computação irreversível quer dizer que a máquina de Turing ela vai da esquerda para a direita só. Na reversível ela vai para os dois lados, que é mais eficiente em relação à computação. Zeros e uns. Então o ponto é que é, o problema da cognição humana não foi resolvido, né? Animal também. Mesmo animais que têm uma cognição mais inferior, ninguém fez um sistema que pode se dar como consciente no nível animal. Se fosse possível criar, seria um ser, mano. Teria que ter direitos e tal. E isso não tem lógica, né? É impossível de criar, cara. É realmente impossível. Só que é possível criar um sistema de lógica aplicado para ética e agência que cria um sistema robótico, uma AGI teatral, né? Que no geral ela parece consciente, mas não é. E pra mim isso já é o suficiente. Parecer consciente pra mim já é o suficiente. Não vai ser literalmente, não vai ser no mesmo nível, mas aparenta. Como o ChatGPT, você conversa com o ChatGPT, ele parece que tá pensando, né? Mas não tá. Mas esse problema não é resolvível no momento. Então, basicamente é isso. Creio que assim já fechou essa aula. Até o próximo episódio.